Nesta aula, utilizaremos o já consagrado método de processamento via PPP, posicionamento por ponto preciso, que está disponibilizado gratuitamente para todos os usuários, para todos os profissionais que trabalham com o levantamento geodésico. É simples fazer esse trabalho, basta acessar a plataforma do IBGE, conforme a gente vai assistir aqui agora, ibge.gov.br, e buscar dentro dessa plataforma pelo menu Geociências, Serviços para Posicionamento Geodésico. Então, para quem já vinha trabalhando com essa metodologia, vocês vão perceber que o IBGE sofreu uma reformulação de site, mas o local onde vocês vão identificar essa ferramenta continua sendo o mesmo. Dentro de Geociências, nós buscamos o serviço online para processamento de dados GNSS, acessamos ele, e aqui o que é? É um breve introdutório do como funciona o processamento, o que é ou como é dado esse processamento. Então, o que já é importante que vocês saibam, o levantamento e o processamento diferem um pouco quando nós trabalhamos com software de pós-processamento e quando nós trabalhamos com PPP e IBGE. Aqui o método de processamento ele é absoluto, ou seja, ele não utiliza nenhuma base de referência terrestre. Ele vai trabalhar diretamente com o processamento das informações obtidas do satélite ou da constelação rastreada. Vai trabalhar com duas grandes questões. Primeiro, a precisão dos relógios, que é relógio de satélite, que é o relógio atômico, e o relógio do receptor GPS nosso, ou GNSS, depende muito do equipamento que vocês trabalhem, que é um relógio de quartos, então tem uma diferença de precisão. Qual que é a finalidade? Descobrir qual foi a oscilação de órbita e também qual foi a quantidade de ciclos enviados. Para que você consiga efetuar esse processamento, o que vocês devem ter em mãos, ou o que vocês já devem ter realizado de trabalho. Fui a campo, fiz meu levantamento. Se a finalidade for gel, pense que a normativa ela recomenda que sejam feitos 2 rastreios de 4 horas cada. Fui a campo, levantei com meu equipamento, meu receptor, e a gente sabe que ele vai extrair para nós um arquivo matricial. Muitas vezes não é o Hynix, ele é um arquivo específico daquele equipamento. Então, para o processamento, nós deveremos já automaticamente ter essa prática adotada. Recebi meu dado, descarreguei meu dado do equipamento, converto para Hynix, que é a extensão universal, ou ainda para Ratanaka, que é uma outra extensão que o IBGE PPP aceita. Essas duas estão destacadas aqui no nosso visor. Então, converti para uma ou para outra. A partir de agora, você está pronto para fazer o seu processamento. Então, entramos então em processar os dados. E nele, nós fazemos as buscas por arquivo e o principal, pessoal. Saibam qual é o tipo de antena que você utiliza. Quando eu falo tipo, não é saber simplesmente qual é a marca e o modelo que vocês trabalham, mas sim os parâmetros de antena. Porque dentro de uma mesma marca, você pode ter vários equipamentos. Dentro desses equipamentos, tem equipamentos parecidos em termos de modelo, só que eles sofrem diferenciações. E essa diferenciação ela pega no final. Então isso vale muito a pena, eu vou mostrar para vocês exatamente esse ponto. Então eu já tenho meu trabalho, já tenho meu levantamento rastreado, já tenho ele em Hynix, eu vou buscar antes de fazer a importação. Então eu minimizo, encontro meu projeto de interesse. Então a minha base, ou o arquivo Hynix da minha base, ele é segmentado em GNO, as 3 extensões. Para eu fazer a submissão da minha informação no PPP, eu devo compactar os arquivos num formato zip e então submeter este arquivo na plataforma. Então, voltando para a plataforma, vamos escolher o arquivo. Escolho, busco dentro da minha organização o projeto de interesse, abro ele e é aqui o tipo de antena, que é a informação tão importante que eu mencionei. O equipamento utilizado aqui foi um Topcon modelo Hyper 5. Vocês vão perceber que dentro do Topcon Hyper 5 existem Hyper 5 Plus. Então já muda um pouquinho o parâmetro. E isso é importantíssimo para vocês. Vou pegar aqui TPS Hyper 5. Então olha só, temos o 5 mais 10 ou o 5. Então são dois diferentes. É importante identificar o correto.
O utilizado para o levantamento foi o 5, sem nenhum tipo de variação. Informamos a altura da antena, que é a altura utilizada na data do levantamento. Importante que ela seja utilizada e introduzida corretamente, até porque quando vocês forem fazer o processamento, esse dado ele é extremamente importante para vocês, porque ele é base do referencial altimétrico. Habilitamos esta opção porque nós introduzimos uma altura de antena e depois colocamos um e-mail válido. Vocês podem se perguntar, se eu coloco meu e-mail e eu já coloquei meu e-mail várias vezes e eu nunca recebi nada, o que significa isso? Significa que o seu processamento ele foi feito e você não teve nenhum tipo de problema. Esse e-mail, ele muitas vezes é utilizado para quando houver qualquer tipo de variação no processamento, igual nós vimos aqui em cima. Alerta, a partir do dia 7/4, substituição de versões. Então, se tiver algum outro tipo de alerta, do tipo, quem realizou o processamento de tal data, você pode ter algum tipo de problema, revalidar os dados e aí, se necessário, reprocessar. Isso aconteceu em 2014, no início de 2014, quando houve uma substituição de modelo. Então, as pessoas que processaram naquela época receberam um e-mail com esta orientação. Depois de inserir meu e-mail, eu valido a opção do concordo com os resultados dos processamentos podem ser usados como uma avaliação, então é uma forma do IBGE continuar com uma evolução, uma melhoria contínua de sua plataforma e simplesmente processa a minha informação. A partir de agora, percebam que os resultados do processamento estão sendo analisados e ele já vai trazendo verificações em tempo real. O arquivo EAD zip foi transferido com sucesso, estamos verificando. Então, se porventura eu tiver qualquer tipo de problema nessa etapa, já teremos a informação. Quais são os prováveis ou os possíveis problemas que vocês vão enfrentar? Primeiro deles, o tempo esperado para o processamento. Esse tempo ele consiste em sair do campo, descarreguei meu dado bruto e introduzir no PPP. A gente tem uma carência. A carência mínima exigida é de 2 a 3 horas após o desligamento do seu equipamento. Então, se você tentou fazer isso no intervalo menor a esse, você não vai conseguir, justamente porque ainda as observações não são conhecidas das constelações americanas ou ainda da constelação russa. Sem informação para processamento, sem dado processado. Então, primeiro ponto é esse, primeiro ponto de atenção. Tempo mínimo para a submissão do seu processamento. Outra questão importante. Se você tenta enviar um arquivo que não é nem Hynix, nem Ratanaka, ele retorna falando que o tipo de arquivo é inválido para o processamento. E aí você faz sua adequação, a sua conversão, justamente para depois conseguir fazer o processamento. Nesse caso nosso, já foi verificado o tipo de antena, processou e disse ainda que o processamento foi realizado de forma correta, gerando então para nós um hiperlink. Clicando no hiperlink, já é feito o download em uma pasta compactada para a gente, onde temos 5 arquivos, vou mostrar para vocês. Clico nela, ele traz para a gente o e-mail e o nome do arquivo. Abrindo o nosso arquivo, nós temos as 5 extensões. Bom, quais são elas? KML, através dessa extensão nós conseguimos fazer a validação do posicionamento da nossa base. É a nossa primeira forma de saber se está tudo certo. Então, como eu fui a campo, eu sei o local que foi realizado o meu processamento, o local que foi realizado o meu levantamento, eu já falo, com esta vista, legal, como disse, eu estacionei minha base próximo a uma rodovia, próximo a uma vicinal, um carreador. Então, primeira validação, ok, eu sei que eu estive nesse local. Depois disso, o que nós podemos analisar? O PDF, que é um resumo do seu relatório, é onde traz a coordenada final, a coordenada corrigida. Então eu vou mostrar ele no final para a gente. Temos o arquivo POS e o arquivo SUM, de sumário. O POS é de processamento, então é interessante que vocês abram, mas o mais importante para suas validações é esse arquivo do tipo SUM. Se eu abro o arquivo do tipo SUM, primeira questão, vocês nunca vão encontrar nenhum aplicativo que abra automaticamente isso. Então vocês buscam o Word. O Word ele já é o responsável pela abertura. E aí vocês conseguem fazer a visualização destas informações. Padrão Windows, ok, ele carrega para a gente todas as seções observadas. Então, sumário dos arquivos. Nesse arquivo, busque pela seção 3.2, resumo do processamento. Nela,
teremos a seção 3.2, sessões observadas. E o porquê é importante a observação desta? Porque nela nós teremos a noção de qual foi a qualidade do nosso processamento. Percebam que eu grifei aqui primeiro as observações GPS, ou seja, a constelação Navistar GPS, constelação americana. Então, das observações processadas, 37 mil observações, somente 54 foram rejeitadas. Então, é um número muito grande de observações processadas. Isso é bom. Se eu vou em GLONASS, eu vou fazer a mesma ponderação. Observações processadas, 24 mil. Dessas 24 mil, 740 foram rejeitadas. Vocês podem pensar, nossa, mas de GPS foram 54, agora foram 740. Tudo bem, é um número maior? É. Só que o que é 740 perto de 24 mil? A gente tem uma maioria esmagadora de observações processadas. Então é uma outra forma de validar que a sua informação ela tem um provável índice de assertividade. Então significa que ela está certa. Fiz a minha pré-validação, agora a gente vai lá para o nosso relatório em PDF. Posso fechar meu arquivo, vamos no PDF, abrimos ele e nele nós temos as informações que são de grande importância. É através dessa informação que nós faremos o processamento do nosso rover posteriormente. Ou ainda o ajustamento das nossas observações em RTK. Então, buscando, nós temos a altitude geométrica, que é a do elipsoide. Georreferenciamento trabalha com elipsoide, tá, pessoal? Então, menos 2,51 metros. Vocês vão perceber que nós sempre temos a primeira linha e a segunda linha. A primeira linha é a observação que deve ser utilizada, que é quando o processamento ele pega o dado informado, ele traz para o ano de referência, o ano base dele, que é esse ano 2000.4, é um ano do calendário juliano. E aí, a partir desse parâmetro de comparação deles, é feito o processamento e ele retorna à época atual. Aqui no nosso caso, 2018. E aí, esta é a coordenada que vocês vão utilizar para correção do seu dado levantado. E embaixo é a coordenada da data do seu levantamento. Depois, nós temos as precisões obtidas, com base no grau de confiança, 95%. E, por fim, o tipo de precisão esperada. Então, o que a gente observa? Quanto maior for meu tempo de ocupação em campo, o INCRA ele exige que seja no mínimo 4 horas em 2 sessões. Então, maior observação, melhor resultado. Menor observação, pior resultado. Então, espera-se que em 1 hora eu tenho seu trabalho com equipamento de dupla frequência. Teremos uma qualidade de 4 centímetros no planimétrico e 4 centímetros no altimétrico. Depois de 6 horas, isso já reduz a 5 milímetros no planimétrico e 8 milímetros no altimétrico. Percebam que o nosso trabalho ele conseguiu entregar uma qualidade melhor do que a esperada pelo tempo de rastreio, o que é ótimo para a gente. Combinado, pessoal? Outro ponto de altíssima importância que vocês sempre vão reparar é esta tal de órbita de satélite. Existem 3 tipos. Órbita final, que é esta, que ela acontece somente após 14 dias do meu levantamento. Então desliguei meu trabalho de campo no dia 10 de janeiro. Hoje, dia 24, eu consigo fazer meu processamento e obter uma órbita final, ou seja, não tem mais variação de coordenadas. Antes disso, eu tenho outros 2 tipos de órbita, que é quando ainda não tem uma consolidação das minhas observações das constelações rastreadas. Então a gente tem uma pequena variação de coordenadas, sendo elas órbita ultra rápida, onde a gente só tem o processamento da constelação americana, GPS. Ela acontece da 3ª hora após o desligamento do meu equipamento até 36 horas após o desligamento dele. E a seção rápida, de observações rápidas, que ela acontece a partir da 36ª e ela vai até o 14º dia, que é a observação rápida. Na ultra rápida, somente constelação americana é rastreada. Na rápida, a constelação americana é rastreada e a constelação russa também é. Porém, a gente tem uma pequena oscilação de coordenadas. E na final, que é esta nossa, a gente já tem a consolidação, não há mais variação. Tá certo? É isso, um abraço para vocês. E na próxima aula a gente vai conversar sobre processamento via software. Combinado? Tchau, tchau.